Glória a Deus. Aleluias. Com palmas. Amém? De Deus, esse é o poder do Espírito Santo. Chegou o dia da fidelidade dos santos. Não é medo nem inferno que possa me deter. Eu sou o tempo do grande avivamento. O planeta Terra, com poder e grande glória, celebrar. Venceu, o povo de Deus venceu, a Babilônia caiu. Não há Deus como o nosso Deus, que vence em glória. Venceu, o povo de Deus venceu, a Babilônia caiu. Não há Deus como o nosso Deus, que vence em glória. Aleluias. Nada vai me separar da força de Deus. Na perseverança eu vou em direção aos céus. Nunca vai parar o som da glória de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo. Chegou o dia da fidelidade dos santos. Não há medo nem possa me deter. Eu sou O tempo do grande avivamento que invade o planeta Terra, com poder e grande glória, celebrar. Venceu, o povo de Deus venceu, a Babilônia caiu. Não há Deus como o nosso Deus, que vence em glória. Venceu, o povo de Deus venceu, a Babilônia caiu. Não há Deus como o nosso Deus, que vence em glória. Celebre, dance, não há Deus como o nosso Deus. Celebre, dance, não há Deus como o nosso Deus. Celebre, dance, não há Deus como o nosso Deus. Celebre, dance, não há Deus como o nosso Deus. Ele venceu. Aleluia. Venceu, o povo de Deus venceu, a Babilônia caiu. Não há Deus como o nosso Deus, que vence em glória. Venceu, o povo de Deus venceu, a Babilônia caiu. Não há Deus como o nosso Deus, que vence em glória. Oh, 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 oh. Aleluia.
Deus, o povo de Deus venceu, amém? E nessa noite tão especial, vamos dar graças ao Senhor pelo preço que Ele pagou, amém? Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
Digno é o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E Ele é o único que pode transformar a sua vida, que Ele pode transformar o seu caminho, pode tirar o medo. Então vamos louvar mais este louvor. E se você conhece, fecha seus olhos. Se entregue, não ligue pra gente aqui, a gente está em pouco hoje. O pessoal não pôde comparecer, mas vamos entregar o nosso melhor louvor essa noite, amém? Fazer estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, Por mim se entregou. nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor Me faz dançar. Ele faz estremecer, faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Tua glória faz,
vem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite, amém? Glórias a Ti, Senhor. Aleluias, meu Pai. Nós Te agradecemos, amém. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Aleluias. Pedir para que você abra a palavra do Senhor. Quero estar lendo com você, querido.
A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Isaías, querido, fica depois de Salmos, tá? Se você for procurar aí na sua Bíblia impressa, né? Fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você vai encontrar aí o livro do profeta Isaías. E o capítulo 53 fica depois do 52, fica antes do capítulo 54. Aí você vai encontrar o capítulo 53, tá bem aí? Pode procurar que você vai encontrar. Tá legal? Referência aí para você. Está escrito assim a partir do primeiro versículo, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Fecha seus olhos mais um tantinho, fecha seus olhos aí no teu lugar mesmo, e sentadinho mesmo. Pai, mais uma vez nós apresentamos, Pai, tanto as nossas vidas, como também esse momento, Deus, onde a Tua palavra vai ser ministrada. Nós sempre comentamos, Deus, sobre isso, que o louvor nós oferecemos para Ti, mas a Tua palavra é para os homens, o Senhor deixou ela direcionada para nós. Então nós declaramos, Deus, mais uma vez, como quem está na Tua dependência, Deus, ministra aos nossos corações, às nossas vidas, aquilo que for da Tua direção, faz soprar o Teu vento, continua soprando sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, amém, e graças a Deus. Irmãos, hoje é um culto de ceia do Senhor, está aqui um espaço todo diferente, né, todo preparado já para isso, mas a palavra do Senhor, ela nos fala aqui bem antes do capítulo 53 mesmo, 52, a partir dos 50 começa a falar a respeito do servo sofredor, né, passa a falar a respeito de Jesus Cristo, mas o versículo 11 dá aqui também algumas descrições a respeito de Jesus, de como ele seria, do Espírito que estaria sobre ele, de como ele reagiria, de como ele iria julgar as nações, né, com justiça e tudo mais, e os 7 Espíritos ali se manifestando sobre a vida de Jesus Cristo. Mas é interessante, querido, que por esses dias e esse ano, o nosso tema, nós vamos abordar a respeito de um recomeço, vivendo um ano de recomeço na presença do Senhor. E eu ia trazer até a cruz para deixar aqui, né? Acabei me esquecendo. Mas quando nós falamos a respeito de recomeço, irmãos, nós entendemos que muitas vezes, para recomeçar nas nossas vidas, para recomeçar, nós precisamos ter humildade, né? E precisamos entender que alguma coisa não deu certo no caminho, na caminhada, independente de qual parte houve falha. A questão é que o recomeço ele precisa existir, ele precisa acontecer em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, fui mandado embora do trabalho, o que vai acontecer? Um recomeço, vou começar tudo de novo. Então, mas aqui quando nós olhamos, por exemplo, para a raça humana, Deus também ele precisou recomeçar, porque alguma coisa aconteceu nessa trajetória, querido, alguma coisa aconteceu no caminho. Independente de qual parte, nesse caso, a parte do homem, né? Houve um imprevisto, houve um mal entendido, né? E o homem acabou partindo para um outro princípio, mas Deus, ele disse que, porque assim, Deus ele é um Deus de projeto, irmãos. Deus, ele não faz nada por fazer, embora ele é o Senhor, ele tem toda a liberdade, toda a autoridade para isso, mas a gente vê que Deus, ele sempre projeta as coisas. E lá, por exemplo, no jardim do Éden, nós vemos que Deus projetou um recomeço para a vida do homem. Quando ele diz, no capítulo 3, que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava falando de um recomeço. Que o homem não se deu bem, debaixo da autoridade da palavra de Deus, mas Deus disse que iria fazer algo novo na vida do homem, né? E o tempo foi se passando, e esse recomeço, querido, ele veio através de Jesus Cristo, onde Deus deu oportunidade para que o homem realmente venha começar. E é interessante, venha recomeçar. É interessante falar a respeito desse recomeço, e Deus faz questão de mostrar que isso é um recomeço, porque através de Paulo, por exemplo, ele poderia dizer que Jesus Cristo é Jesus Cristo e pronto.
Mas através de Paulo ele diz algo assim bem interessante. A gente entende o recomeço de Deus, porque ele faz a comparação de Jesus como o segundo Adão. É bem curioso, porque o primeiro Adão falhou, o segundo Adão ele vai recomeçar. Tanto que as tentações, elas foram meio que, né? Adão tentado no jardim do Éden, caiu. Jesus foi tentado também. Então você vê assim, uma comparação, muitas coisas assim parecidas. E ele veio falando a respeito desse recomeço. E quando ele fala a respeito de recomeço através de Jesus Cristo, irmãos, Jesus ele diz: vinde a mim. O homem passeava com Deus na virada da tarde no jardim do Éden. E também Jesus ele chama para essa caminhada quando ele diz assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar o fardo de vocês. O Senhor nos chama para caminhar com Ele. O Senhor nos chama para estar com Ele. Por mais que Ele tenha subido fisicamente falando, Ele nos deixou o Espírito Santo para que essa caminhada fosse constante. Porque se Jesus, por exemplo, estivesse fisicamente falando, Ele poderia caminhar ou comigo, ou com você, ou com qualquer um dos irmãos. Mas nesse recomeço que Ele trouxe, querido, que Ele deixou para cada um de nós, Ele pode caminhar. Ao mesmo tempo, Ele pode caminhar conosco. Então, só põe para carregar. Então, Ele pode caminhar conosco, com todos nós, ao mesmo tempo. Então, isso é bem interessante, querido, porque o Senhor, Ele traça o plano, e Ele conclui o plano, né? E Ele executa o plano diretamente para nós. Então, querido, quando o Senhor Ele fala a respeito de um recomeço, Ele está dizendo que alguma coisa não deu certo. E muitas coisas nós precisamos recomeçar nas nossas vidas, exatamente porque elas muitas vezes não dão certo, né? E Ele dá uma oportunidade, uma legalidade para a gente também. Muitas vezes quando nós erramos, voluntariamente ou não, quando muitas vezes nós falhamos, né? E o homem muitas vezes ele tem um sentimento, um complexo de culpa, quando ele traz muitas vezes pesos, muitas vezes para a vida dele. Mas até nisso o Senhor dá a oportunidade de nós recomeçarmos a nossa vida em Cristo Jesus. Porque Deus poderia dizer muito bem, irmãos, se Deus não tivesse, eu não gosto de usar preocupação, porque Deus não se preocupa, eu falo se importar, né? Se Deus não se importasse, por exemplo, conosco, Ele poderia dizer muito bem, irmãos, bom, vocês tropeçaram, vocês não valorizaram aquilo que eu fiz na vida de vocês, então, não posso fazer mais nada, mas não. O tempo todo o Senhor dá a oportunidade de nós recomeçarmos, irmãos. Igreja de Éfeso, deixou algumas coisas para trás, deixou as primeiras obras, olha, volta para o lugar de onde você caiu, ou seja, recomeça. Recomeça, porque a partir de um recomeço, querido, nós podemos encontrar Cristo Jesus. Quando nós falamos que nós queremos, por exemplo, pecamos, erramos, falhamos, nós queremos refazer essa aliança, nós pedimos perdão ao Senhor Jesus, a Deus pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, porque Ele que é o nosso intercessor, e a cada dia, querido, Ele nos dá a oportunidade de nós recomeçarmos. Mas o mais interessante é que diante dos homens não é assim, né? Os homens, eles têm um instinto meio que vingativos na impressão, porque a gente erra com irmãos, uma vez, erra duas vezes, na terceira vez a pessoa fala, até quando vai isso? Mas Deus não. Todas as vezes, querido, que você arrependido chegar, querido, para buscar realmente o perdão de Deus, você pode ter certeza, querido, que Ele vai perdoar a sua vida. Ele é aquele que vai, querido, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, Ele é aquele que vai perdoar a sua, vai dar oportunidade para que nós venhamos recomeçar do ponto zero. Ou seja, eu sempre comento sobre o ponto de partida. Deus sempre dá essa oportunidade. Amém, querido? Amém, amado? E através da ceia, querido, é da mesma forma. O Senhor faz questão de carregar a história. Quando o povo do Egito, o povo de Israel, os hebreus eram chamados assim na época, estava sendo escravizado pelos egípcios, e uma das primeiras coisas que eles fizeram depois, para marcar realmente o tempo e a história, uma das primeiras coisas que eles fizeram, quando eles saíram do Egito, eles deixaram bem claro, nós vamos celebrar a Páscoa, sabe? Para mostrar, olha, nós somos escravos, mas o Deus que deu oportunidade para nós recomeçarmos, nós vamos celebrar a Ele. Ou seja, então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, sabe, querido, esse momento, uma vez por mês, a Bíblia não determina tempo nem data, a questão é que nós precisamos celebrar
já para comemorar realmente a nossa libertação, a nossa liberdade. Então, todas as vezes que nós participarmos da ceia do Senhor, além de um fortalecimento, além de um remédio para a nossa alma e também para o nosso corpo físico, nós vamos poder lembrar, querido, da seguinte questão: um dia nós fomos escravos, mas agora nós somos livres, amém, amado? Fala assim comigo: eu sou livre. E ninguém pode te prender, querido, se alguém deu autoridade para que você fosse liberto, sabe? Quando a gente vê aqui no Brasil, não vou falar de justo ou injusto, vou falar de questão de grau de autoridade, tá bom? Aqui, por exemplo, no Brasil, por exemplo, tem as autoridades, né? Tem um sujeito, por exemplo, no STF, lá, que é o Suprema Corte, um sujeito que manda e determina lá como é que as coisas acontecem. Mas, enfim, se ele, por exemplo, libera, por exemplo, se ele dá uma autoridade para alguém, por exemplo, para alguma coisa, querido, é como, por exemplo, uma autoridade no nosso país, por exemplo, que não pudesse ser preso. O próprio presidente da República, por exemplo, enquanto ele está assumindo o mandato, ele não pode ser preso assim, não. Algemar assim, não. Se pode pedir o impeachment, depois tem aquele processo todo, mas preso não, porque pela autoridade. Então a autoridade do céu foi nos dado para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos livres. Então não é qualquer palavra de pessoa, querido, que pode nos aprisionar, desde que a gente não queira. Amém, querido? Amém, amado? Então a chave da liberdade está nas nossas mãos. O Senhor nos libertou, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, se Ele der essa liberdade para você, você vai ser livre, e Ele dá a chave na nossa mão. Quem define, sabe, embora o Senhor Ele deu essa legalidade, Ele respeita a nossa liberdade. Eu acho muito interessante isso, querido, porque a gente sempre comenta a respeito de invasão, né? Deus, Ele não invade a liberdade de ninguém, de absolutamente ninguém. Ele, extremamente educado, Ele diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, olha a liberdade que Ele dá. Aí eu vou entrar, cear com Ele, Ele vai cear comigo, e a festa vai acontecer com certeza. Mas olha só que interessante. Só que, por exemplo, querido, nessa liberdade que Ele nos dá, Ele também nos dá a chave. Nós podemos abrir, por exemplo, para alguma palavra negativa e aquilo nos aprisionar ou não. Se alguém, por exemplo, é por isso que eu comento sempre, irmãos, quando eu ouço alguns comentários, a pessoa fala assim: pastor, alguém falou alguma coisa lá, mas eu nem falei nada. Eu disse: está errado. Se alguém disse alguma coisa, liberou alguma coisa para a tua vida, que você sabe que aquilo vai te aprisionar, rejeita em nome de Jesus. Fala: eu não aceito sobre a minha vida em nome de Jesus. Ou diga: está repreendido em nome de Jesus. Ou diga: essa palavra não tem poder sobre a minha vida, porque sobre a minha vida está o sangue do Cordeiro. Ou seja, você está se livrando daquilo. E muitas pessoas hoje, infelizmente, elas são aprisionadas, elas não sabem por quê. Às vezes elas chegam diante de Jesus, elas imaginam assim: eu entreguei minha vida para Jesus e pronto. Tá, pronto. Só isso. Será que a gente não trouxe nenhum laço que nós aceitamos lá do passado? Porque assim, nós não podemos ser forçados, querido, a ser presos. Mas muitas vezes, pelo se calar, porque quando nós calamos, nós consentimos, nós concordamos. Lá em Deuteronômio, fala a respeito de quando nós dizemos amém ou nos calamos diante de uma situação, automaticamente estamos concordando. Se estamos concordando, sem perceber, estamos trazendo algo que nos aprisiona, e muitas vezes ficamos presos dentro de alguma coisa, mesmo estando dentro da igreja. Sim. Se você, não vou falar sobre isso hoje, né, mas se você, por exemplo, olhar nos evangelhos, tinha uma mulher, querido, que ela estava há 38 anos, 38 anos. Ela ia na sinagoga, encurvada, ela ia na sinagoga, a Bíblia diz que ela estava presa por Satanás. Jesus falou assim: ela é prisioneira de Satanás. Mas ela não estava na sinagoga? Sim. Mas o que será que foi liberado sobre a vida dela? Então, muitas vezes, o ficar em silêncio nem sempre é bom. Porque quando nós manifestamos também, querido, dentro da manifestação há uma liberdade. Nós podemos, é como se nós disséssemos assim: não concordo com essa situação. Amém, querido? Então você concorda com a situação quando você recebe algo para a tua vida e você entende que é bom, você diz amém. Você está permitindo que aquilo desça sobre a tua vida. Mas quando, por exemplo, algo ruim é lançado sobre a tua vida, você pode não aceitar. Você pode mandar embora. Então, quando, por exemplo, nós falamos em renovação, quando nós falamos, por exemplo, em renovo, de tornar realmente tudo novo, de partir para um recomeço, exatamente isso.
Eu comento sempre sobre algumas pessoas que elas têm dificuldade de recomeçar a vida por algumas coisas que elas carregam do passado, que elas não conseguem viver hoje, sabe? Elas não conseguem viver hoje, por algum peso, por algum trauma, por alguma dificuldade que ela tem, e ela não consegue viver. É interessante, irmãos, é interessante como a palavra ela tem poder. A palavra, irmãos, ela liberta e a palavra aprisiona. Pastor, mas palavra? Sim, é palavra. Por isso que é bom não falar muito. A Bíblia mesmo diz que na multidão das palavras é que surgem as transgressões. Quanto mais se fala, mais está propenso a errar. Por isso que o Senhor nos aconselha lá em Tiago, né? Prontos para ouvir, prontos para ouvir, né? Tardio para irar, né? E tardio para falar. É alguma coisa assim, ou seja, pronto para ouvir, ou seja, tardio para irar. Ou seja, então, mas o falar de nós deve ser simplesmente aquilo que é necessário. Paulo nos ensina, quando vocês se reunirem, cante cânticos, salmos, conta testemunho, alguma coisa para edificar lá o povo, fala alguma coisa que vai realmente servir, alguma coisa que vai realmente ajudar, né? Porque de repente alguém está precisando de alguma coisa que está dentro de você e você não sabe, e aquilo que você tem para dar para a pessoa pode libertar ela. Às vezes algo que Deus fez na tua vida, de repente uma experiência que você tem realmente pode ajudar a vida da pessoa. E às vezes a gente não tem ideia, né, daquilo que a gente carrega. Então a palavra, irmãos, ela pode libertar. Como que Jesus libertou aquele povo? O povo achou que era diferente. Os judeus, eles achavam que Jesus ia simplesmente libertar eles, acabando com o Império Romano. Jesus veio libertando eles através da palavra. Pastor, só palavra? Palavra, Deus não precisa mais que isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou pela palavra. No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, a palavra. Então, querido, há um poder muito grande que nós temos, que está na palavra. Pela palavra, querido, no mundo espiritual, não sei com que intensidade você vive assim, no mundo espiritual, não sei como que realmente você vive, como que você entra realmente nesse mundo espiritual, mas pela palavra, querido, você pode ter a presença do próprio Deus com você, através da palavra, através da invocação, quando você invoca, quando você clama o nome de Jesus. Pastor, eu estou sentindo a presença de Deus. Tá, o que você está fazendo? Pastor, eu estou orando, eu estou louvando, Você está o quê? Você está orando? A palavra falada. Você está louvando? A palavra cantada. Quando você vai orar por alguém, você está intercedendo, você está liberando palavras sobre a vida da pessoa. Ou ela é curada, ou ela é liberta, alguma coisa acontece na vida da pessoa. Palavra, o poder da palavra. E Deus, querido, Ele liberou a palavra sobre as nossas vidas, declarando que nós podemos recomeçar. Mas todo recomeço, querido, ele parte da cruz de Cristo. Todo recomeço, ele parte da cruz de Cristo. Cristo, ele foi o principal, querido, e ele deixou ali exatamente um exemplo, dizendo que o ponto de partida é a cruz. Assim como, por exemplo, o ponto de partida para que o homem fosse abençoado, o jardim do Éden, Deus, esse que passeava no jardim com ele na virada da tarde. O ponto de partida para nós sermos abençoados nos dias de hoje, querido, olhar realmente para a cruz de Cristo, para aquela cruz vazia e acreditar que Jesus, ele esteve um dia lá sim para cumprir um propósito, mas ele entregou a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia por nossa causa. Amém, querido? Mas a gente entende, querido, olhando por esse recomeço de Jesus, ele viveu uma causa. Eu estava comentando até aqui no domingo de hoje de manhã, sobre causas que não são nossas, né? Jesus estava vivendo uma causa que não era dele. Ele não pecou, ele não tinha nada com a história, mas ele entrou para dar oportunidade realmente para que a gente pudesse viver essa vida nova, esse recomeço na presença dele. Ele entrou na história, querido, tipo assim, o Melquisedeque, ele simplesmente entra e sai da história e deixa o legado. Ele entrou da história, até mesmo com uma interrogação, o Espírito Santo pôr um fruto no ventre de Maria e simplesmente saiu da história e deixou um legado, deixou um bem para nós. E esse bem é o Espírito Santo de Deus, a própria presença dele, que todos os dias, irmãos, nos mostra o caminho da salvação, nos mostra o caminho da redenção. Todos os dias, querido, essa palavra, esse Espírito maravilhoso que o Senhor deixou para nós,
Ele nos mostra, querido, o lugar, Ele nos mostra a direção, Ele nos mostra a cruz de Jesus Cristo. Não uma cruz para que nós venhamos a estar comentando, né? Ah, coitadinho, como muitos, por exemplo, quando assistiram o filme da Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, um tempo atrás no cinema, né? Tem gente que voltou aos prantos. Ai, coitado de Jesus, meu Deus do céu. Jesus foi, irmãos, coitado de nós. Se Jesus não passasse por aquilo que ele passou, coitado de nós. E ele fez tudo aquilo, irmãos, diferente, é interessante, tudo aquilo que ele fez era o oposto daquilo que as pessoas pensavam. Porque cada açoite que Jesus levava, e ele não abria a boca, ele estava vencendo. Nisso, os cristãos, eles vencem de boca fechada. Ele estava apanhando, querido. Ele estava sendo açoitado, confrontado, afrontado, boca calada, como ovelha muda. Ele estava vencendo. A cada dia de Jesus, passa os dias da semana, até o dia da crucificação, Jesus estava vencendo. Ele venceu todos, ele impressionou os homens grandes daquela época, não pelo que ele falou, mas pelo silêncio dele. Mas você não vai se defender? Pilatos ficou espantado. Eu tenho autoridade para te prender, para te soltar. Aí só uma frase já colocou Pilatos no lugar dele. Nenhum poder você teria se o do céu não fosse dado. Pilatos, ele tinha ideia exatamente de quem estava ali. A mulher de Pilatos sonhou com esse homem. Homem, eu sonhei com esse homem, ele é inocente. Pilatos, claro, existia um cumprimento todo, ele preferiu honrar César, mas tinha um cumprimento todo. Mas o que eu quero dizer para você, querido, dentro de tudo isso, é que o plano, ele se cumpriu na cruz do Calvário. E esse plano, a partir do momento que nós aceitamos ele, nós passamos a ter vitória com Cristo Jesus. Amém, amado? Amém, querido? Então, Jesus venceu. Se nós adotamos os mesmos princípios de Jesus, nós passamos a vencer também. Ele disse, olha, eu venci o mundo. Ou seja, vocês também podem vencer. No mundo vocês vão ter aflições. Não foi as aflições do mundo que fez com que Jesus desistisse, de maneira nenhuma. Entristeceu ele pelo homem ser o que ele é, mas não fez com que Jesus desistisse. E as aflições do mundo não podem nos fazer desistir, irmãos. Não podem nos fazer voltar atrás, de maneira nenhuma. O cristão, ele só tem uma direção, querido. É em frente, é avante. Ele só tem uma direção, ele só tem um rumo. Esse rumo que Deus ele tem dado para nós através da sua palavra. Amém, amado? Está difícil, está luta, mas as lutas elas fazem parte do processo de nós crescermos, do processo de crescimento. Dói, choramos, urramos, uivamos, berramos muitas vezes. Você é assim também? Ou só aqui em casa que é assim? Tem gente que tem vergonha de falar que chora, né, irmãos? Ai, pastor, esse negócio de chorar não é comigo, não, irmãos. Eu acredito assim que se encurvar diante das dificuldades, diante das adversidades, isso não. Mas quando nós choramos aos pés da cruz de Cristo, significa que nós estamos no caminho, essa é a direção. Aos pés da cruz, querido, você pode chorar, você pode se entregar, você pode derramar, você pode mostrar toda a tua dificuldade, a tua necessidade, você pode se apresentar diante dele, aquilo que você tem mais de precioso, pode colocar aos pés da cruz de Cristo, querido. Diante do Senhor você pode fazer isso, você tem toda a liberdade, sabe? Não tem constrangimento, irmãos. O Senhor, ele nos conhece, ele sabe que nós somos frágeis, irmãos. Ele sabe que nós somos frágeis. Algumas pessoas comentam assim, irmãos, eu respeito todo tipo de comentário, você pode acreditar, todo tipo de comentário, concordar não. Mas algumas pessoas comentam assim, nós somos bons. Você é bom, Valdeci? Você é bom? Deixa eu perguntar para outro. Então, irmãos, assim, bons. Alguém disse assim um dia na empresa, eu vou terminar com essa fala, a gente vai estar ministrando a ceia. Alguém disse assim para mim, falou assim, Paulo, tal pessoa lá entregou a vida para Jesus. O sujeito é bom. O sujeito é bom, ele dá um bom testemunho. Sabe, o sujeito é direito, ele é reto. Eu falei, bom. Mas nem Jesus quis esse título na humanidade que ele estava, num corpo corruptível. Ele falou assim, quando alguém disse assim para ele, bom mestre, ele disse, bom é um que é Deus. Mas eu disse, bom. Por que o sujeito ele precisou realmente de Jesus, precisou que o Espírito Santo estivesse na vida dele, para que ele fosse aceito por Deus? Porque ele não é bom, irmãos. Na natureza humana ninguém é bom, irmãos.
Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Nesse meio estávamos eu e você. Não viu um justo sequer, irmãos. Ninguém é bom, irmãos. Jesus mesmo disse lá diante dos homens, dos grandes, dos religiosos, ele disse assim: olha, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Ou seja, nós não somos bons, irmãos. Nós temos uma graça, um privilégio, irmãos, uma oportunidade de um dia ter entregado, ter colocado a nossa vida no altar de Jesus, Ele ter dado um companheiro para nós, um amigo para nós, que todos os dias, irmãos, é como que pegasse na nossa mão, sabe, e dissesse: olha, não vai por aqui, isso aqui você não pega. É como se Ele virasse o nosso rosto para algumas coisas: olha, isso aqui você não olha. E Ele é tão maravilhoso, que às vezes a gente insiste e faz algo errado, Ele bota a tristeza no nosso coração, como quem diz: isso aqui o Pai não gosta. Sabe, irmãos, não tem companheiro, irmãos, melhor que esse. Porque se alguém disser para você assim: ó, aí não, muda o seu olho aí, tira o seu olho, a gente se entristece, porque o homem nem consolar, nem confortar muitas vezes, nem direcionar muitas vezes, ele tem dificuldade. Mas o Espírito que Ele colocou em nós, irmãos, Ele tem sensibilidade, irmãos. Ele sabe como tocar a nossa vida, Ele sabe como mudar a nossa direção. Ele é simplesmente maravilhoso. Amém, amado? Amém, querido? Glória a Deus. Eu gostaria que os nossos pastores, nossos obreiros pudessem vir aqui à frente. Estaremos participando da ceia do Senhor, estaremos relembrando aquilo que o Senhor Jesus mesmo Ele fez. Mas eu gosto muito, Jesus está ministrando a ceia lá nos evangelhos, né? Mas eu gosto muito de tratar aqui desse assunto aqui exatamente como Paulo faz. Porque aqui nós vemos uma igreja que tinha dificuldade, irmãos. Então Paulo ele trata de uma forma. E nós somos igrejas que nós temos dificuldades. Nós somos imperfeitos. Nós temos ali muitas coisas para melhorar. Então essa igreja ela tinha essa dificuldade, nós temos também. Então eu gosto muito de Paulo ministrando aqui a igreja de Corinto, capítulo 11, de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, está escrito assim: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do Senhor. Por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há muitos entre vós, muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, Ele nos repreende para não termos a mesma condenação do mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntardes para comer, esperai uns pelos outros. Então, irmãos, Paulo aqui ele comenta a respeito de nós participarmos sem discernimento. Quando a pessoa ela participa sem entender realmente o que é o corpo do Senhor, o que é o sangue do Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma palavra para você, não é um palavrão não, tá bom? Não é aquele processo, você que foi católico romano, não é aquele processo de transubstanciação. Pastor, que palavra é essa? Processo de transubstanciação, querido, a gente tem uma aula lá no nosso canal, Teologia Simples, tem uma aula que fala sobre isso. É quando ele diz assim, que a partir de agora, este pão está se transformando no corpo de Cristo. E esse cálice, ele é o sangue de Cristo. Isso é como se tivesse transformado. Na verdade, é só uma representação. É só uma representação. Senão, Jesus estaria comendo a própria carne dele e o próprio sangue dele, bebendo antes mesmo de ir para a cruz. Porque ele fez esse processo, né? Então, é a representação. Tá bom, querido?
Então eu queria que você pudesse fechar seus olhos, se você puder fechar seus olhos, em nome de Jesus, fecha seus olhos, e nós vamos pedir perdão ao Senhor em um momento que eu gostaria que você entrasse dentro do teu quarto, e lá no oculto, lá dentro do teu quarto, lá você olhasse para dentro de você. Essa hora é hora de separação, de você não pensar no teu vizinho, nem na pessoa que está do teu lado, mas entra dentro do teu quarto, você e Deus. E você pode pedir perdão, querido, independente daquilo que você fez, voluntário ou involuntariamente, dependendo daquilo que você fez. A questão é que nós estamos diante de alguém que pode nos perdoar. Essa é a questão. Essa é a questão. E Ele está disposto a isso, e nós precisamos falar com Ele. Amém, querido? Então, fecha seus olhos e oremos a Deus nesse momento. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti, nós invocamos o Teu nome, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, eu apresento, Pai, diante de Ti, na qualidade de intercessor, meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo que chama, que clama pelo Teu nome, que busca, Deus, a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, nessa noite, naquilo, Deus, que os Teus filhos, Pai, muitas vezes têm transgredido, Pai, a Tua lei, até mesmo sem conhecer perfeitamente a Tua lei, até mesmo, Deus, sem perceber, até mesmo tropeçar em algumas pedras da vida, Pai, algumas pedras em que o Senhor mostrou, até mesmo em algum ponto, mas meu Deus, eu te peço, Pai, nessa hora, esteja, Deus, liberando, Deus, o Teu perdão, Pai, em nome de Jesus, até mesmo, Deus, em processo que os Teus filhos talvez tenham, Senhor, ou até mesmo se esquecido, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar lembrando, Pai, os Teus filhos, para que eles possam, Deus, estar pedindo, Senhor, a oportunidade, Senhor, de recomeçar em Ti. Em nome de Jesus, Deus, libera, Senhor, o Teu perdão, apaga, Senhor, pecados com o sangue precioso que foi derramado na cruz, Senhor, para que o nosso nome, Senhor, permaneça escrito no livro da vida, Pai, e o Teu nome, os Teus filhos, Pai, tenham direito, Senhor, de entrar no gozo, Senhor, e entrar na vida eterna e passar a eternidade contigo. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, nós cremos e nós recebemos o Teu perdão, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Querido, você que vai participar da ceia, nós vamos louvar a Deus enquanto isso, mas você fica com seus olhos abertos até você pegar a partícula de pão, tá bom, querido? A partir do momento que você pegar, você fecha os seus olhos e você fica na comunhão com Deus, tá bom, querido? Mas não participa ainda não, esperai uns pelos outros, tá bom, querido? No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Querido, esse pão, a partir do momento que nós consagrarmos a Ele, de repente você pode pensar assim, pastor, consagrar um pão, irmãos, a Bíblia fala a respeito de consagração de lugares, de coisas, objetos, de pessoas, e nós vamos consagrar, assim como Jesus nos ensinou, tá bom? Então, você pode levantar ao alto, pela fé, e nós vamos consagrar, vamos apresentar diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e amado Pai, aqui está, Senhor, essa partícula de pão, ó Pai, representando, ó Pai, Teu corpo surrado naquela cruz, ó Pai.
Senhor, nós honramos a Ti, ó Pai. Por isso estamos aqui, ó Pai, para lembrar, Senhor, da Tua morte naquela cruz, ó Pai. Lembrarmos, ó Pai, do Teu corpo que foi surrado ali, ó Pai. E nesse momento, Senhor, eu, Senhor, consagro a Ti, ó Pai, diante do Teu altar, Senhor, diante do trono da graça, onde o Senhor está sentado, ó Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui, Senhor, olhando para nós, ó Pai, e participando conosco, ó Pai, e o Teu Espírito Santo, ó Pai, se faz presente nesse meio. Eu Te agradeço por esse momento, ó Pai, e por cada vida, Senhor, que está aqui nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Teu santo nome. Aleluia. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Em memória ao Senhor, você pode participar. Diga: em memória ao Senhor Jesus. Você pode participar, querido. Deixou o céu para buscar-nos, Veio pra nos resgatar. amor maior que o meu pecado, nada Vai nos separar. Ó, quão lindo esse nome é, Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. a morte Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. o O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. és Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. teu É o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós celebramos, querido, esse momento maravilhoso. Só Deus, querido, pode nos dar essa oportunidade maravilhosa e pode fazer a gente realmente entender o sentido de tudo isso. Isso é extremamente importante, querido, extremamente importante. Então, não troque esse momento de ceia por nada, querido. Mas que nós venhamos a participar realmente e compartilhar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Pai amado, eterno Deus, estamos, Senhor, com esse suco de uva representando o Teu sangue, aquele que foi vertido na cruz do Calvário. Ó Deus, sabemos que através disso nós temos livre acesso com o Pai. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pelo perdão dos nossos pecados, Deus. Muito obrigado pelo Senhor ter aberto os nossos olhos, Deus. Muito obrigado, Deus, por nós poder participar, Senhor, da ceia do Senhor e ser livre, Senhor, para Te adorar, para Te buscar, para se entregar totalmente a Ti. Ó Deus, sabemos que quando temos, Senhor,
esta companhia do Senhor nas nossas vidas, sabemos que tudo vai bem. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por cada um que aqui está. Muito obrigado, Deus, pelo perdão, Senhor, dos nossos erros, Deus. Sabemos que somos falhos, mas o Senhor sempre está disposto a nos perdoar, Deus. Muito obrigado, Pai, que assim seja, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice e o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória ao Senhor, você pode participar. Diga em memória ao Senhor Jesus. Em memória ao Senhor Jesus. Você pode participar, querido. Aleluia. Aleluia. Se coloca de pé, querido, nessa hora. Se coloca de pé, querido, em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse momento, querido, maravilhoso que Ele tem nos dado. Oportunidade de celebrar a presença dEle. Se coloca de pé, querido. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Aleluia, Senhor. Grande Deus e poderoso Pai. Estamos, Senhor, amado, na Tua presença, Senhor. Aqui neste lugar maravilhoso. O altar que o Senhor nos separou, ó Deus, para que aqui, Senhor, possamos adorar o Teu nome. Louvamos o Teu nome, Senhor, por este lugar. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, o Teu povo. Acompanha, Senhor, cada um para a sua casa, para o seu lar, para os seus afazeres, Senhor amado. Para que no lar deles, Senhor, haja paz, haja alegria, haja harmonia, Senhor. Assim como o Senhor deu a palavra para o pastor, Senhor. Palavra de perdão, palavra de compreensão. Aleluia. Entendendo uns com os outros. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Aleluia. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio nos céus. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou.
minha história parecia ter chegado ao fim. A sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Aleluia, Jesus. Liberada, Pai. Aleluia, através do seu sacrifício na cruz do Calvário.